Depois de passar anos manipulando pessoas, escondendo segredos e acreditando que jamais responderia por seus crimes, parece que o momento mais temido por Ademir finalmente começou a chegar. No capítulo desta quarta-feira de Quem Ama Cuida, uma mulher que conhece os bastidores da vida do advogado decide quebrar o silêncio e pode colocar toda a sua reputação em risco. Ao mesmo tempo, Adriana vê seu plano correr um enorme perigo quando sua verdadeira identidade é descoberta, colocando em risco toda a confiança que conquistou. Enquanto isso, Pilar continua movimentando as peças para dominar a joalheria da família, sem imaginar que o cerco começa a se fechar lentamente ao seu redor. E como se tudo isso não bastasse, uma revelação envolvendo o casamento de Dora promete abalar completamente uma família que sempre acreditou viver em perfeita harmonia. Mas afinal, será que Adriana conseguirá manter Sueli ao seu lado? Ou essa descoberta fará todo o plano de vingança desmoronar? Hoje você vai descobrir tudo. Depois de ser tratada como alguém descartável por Ademir, Sueli chega ao seu limite. Durante anos, ela permaneceu ao lado do advogado. Viu reuniões importantes. Presenciou conversas comprometedoras. Conheceu pessoas que ninguém mais conhecia. Guardou segredos que poderiam destruir carreiras inteiras. Mas ela sempre acreditou que sua lealdade seria reconhecida. Só que tudo mudou no momento em que foi dispensada. Sem qualquer consideração. Sem qualquer explicação. Agora, pela primeira vez, Sueli entende que passou anos protegendo alguém que jamais faria o mesmo por ela. É justamente esse sentimento de decepção que a leva até Adriana. As duas se encontram em um clima de muita tensão. Sueli respira fundo antes de começar a falar. Cada informação revelada parece desmontar mais um pedaço da imagem impecável que Ademir construiu ao longo dos anos. Ela conta detalhes sobre o comportamento do advogado. Fala sobre relacionamentos escondidos. Sobre manipulações. Sobre atitudes que jamais chegaram ao conhecimento da família. Enquanto escuta atentamente, Adriana percebe que finalmente encontrou alguém capaz de ajudá-la a provar que nunca esteve errada sobre quem Ademir realmente é. Pela primeira vez desde que saiu da prisão, ela sente que a verdade pode estar mais próxima do que nunca. Mas justamente quando tudo parecia caminhar da melhor maneira possível, um detalhe muda completamente o rumo da conversa. Sem esperar, Sueli descobre que Adriana não se aproximou dela usando seu verdadeiro nome. Durante todo esse tempo, ela se apresentou como Ivone. A revelação cai como uma bomba. O semblante de Sueli muda completamente. Ela recua. Olha para Adriana com desconfiança. Como acreditar em alguém que começou uma amizade escondendo quem realmente era? O silêncio toma conta da cena. Adriana percebe imediatamente que pode perder sua maior aliada. Sem tentar fugir da responsabilidade, ela decide contar toda a verdade. Explica que precisava daquele disfarce para conseguir chegar perto de Sueli sem levantar suspeitas. Conta tudo o que viveu. Recorda a prisão injusta, as humilhações, os anos perdidos, o sofrimento de ver sua vida destruída por pessoas poderosas. Cada palavra é carregada de emoção. Sueli escuta em silêncio. Ela percebe que existe uma enorme diferença entre alguém que mente por maldade e alguém que esconde a identidade para tentar sobreviver. Essa conversa representa um dos momentos mais emocionantes do capítulo. Porque mais do que conquistar uma testemunha, Adriana precisa conquistar novamente a confiança daquela mulher. Depois de refletir sobre tudo o que ouviu, Sueli toma uma decisão definitiva. Ela procura Pedro. Ao chegar ao escritório, afirma que deseja denunciar Ademir. Pedro fica surpreso. Ele já desconfiava de muitas atitudes do advogado. Mas agora a situação é diferente. Existe alguém disposto a falar oficialmente. Existe alguém disposto a enfrentar um dos homens mais influentes da cidade. Durante a conversa, porém, outro detalhe chama a atenção. Sueli descobre que Pedro possui um parentesco com Ademir. Ela fica completamente surpresa. Por alguns segundos, chega a questionar se realmente escolheu o advogado certo para representá-la. Pedro percebe o desconforto.
Com serenidade, explica que seu compromisso sempre será com a justiça. Independentemente dos laços familiares, suas palavras transmitem segurança. E Sueli decide seguir em frente. Agora não há mais retorno. A denúncia começa a ganhar forma. E Ademir, mesmo sem saber, está prestes a enfrentar seu maior desafio. Enquanto isso, Pilar permanece focada em outro objetivo: assumir definitivamente o controle da joalheria. Ela observa Yuri atentamente. O olhar da empresária demonstra que cada movimento ao seu redor está sendo analisado. Pilar sabe que qualquer erro poderá comprometer seus planos. Por isso, continua agindo com cautela. Ao mesmo tempo, Silvana, Pedro e Kleber se reúnem. O objetivo é traçar uma estratégia para defender Tiago. Eles sabem que a disputa pela presidência da empresa está apenas começando. E entendem que será necessário agir rapidamente para impedir que Pilar consiga manipular toda a situação. Durante a conversa, Kleber faz um alerta importante. Sem o apoio de Ulisses, as chances de vitória diminuem bastante. A partir desse momento, conquistar Ulisses passa a ser prioridade. Mais uma vez, a novela mostra que essa disputa envolve muito mais do que um simples cargo. Ali está em jogo o futuro de uma fortuna milionária. Em outro núcleo, André decide conversar seriamente com Dora. Ele acredita que chegou a hora de revelar aquilo que descobriu. Sem rodeios, afirma que Ademir atrai. A notícia é devastadora, mas Dora simplesmente se recusa a acreditar. Ela reage imediatamente. Diz que conhece o marido. Afirma que tudo não passa de uma mentira. Mesmo diante das evidências apresentadas por André, Dora prefere acreditar que tudo não passa de uma armação. Essa reação mostra o quanto a confiança construída ao longo dos anos pode impedir uma pessoa de enxergar sinais evidentes. Mas o público percebe algo diferente. Pela primeira vez, uma pequena dúvida parece surgir no olhar de Dora. Mesmo tentando negar. Mesmo insistindo que nada aconteceu. A semente da desconfiança foi plantada e dificilmente desaparecerá. Enquanto isso, Pedro continua preocupado com Bruna. Depois do desmaio sofrido recentemente, ele insiste para que ela conte a verdade sobre seu estado de saúde. Mas Bruna permanece irredutível. Nem mesmo Carmita consegue convencê-la. Ela prefere esconder o problema. Evita qualquer conversa. Muda de assunto sempre que possível. Pedro demonstra preocupação crescente. Ele sente que existe algo muito mais sério acontecendo. E o comportamento da esposa apenas aumenta suas suspeitas. Será medo? Proteção? Ou um diagnóstico que ainda não teve coragem de revelar? A novela mantém esse mistério em aberto. Em meio a tantos conflitos, surge um momento mais leve. Edivaldo conhece melhor Tilde. Os dois conversam. Trocam olhares. E a simpatia entre eles aparece de forma espontânea. Pode parecer apenas uma cena simples, mas quem acompanha novelas sabe que esses pequenos encontros costumam ganhar importância nos capítulos seguintes. Será esse o início de uma nova história de amor? Quando o capítulo se aproxima do fim, fica evidente que várias histórias começam a caminhar para o mesmo destino. Adriana conquistou uma aliada importante. Sueli está pronta para denunciar Ademir. Pedro assume um papel decisivo. Pilar continua articulando nos bastidores. Dora começa, mesmo sem admitir, a enfrentar dúvidas sobre o próprio casamento. E Bruna continua escondendo um segredo que pode mudar completamente sua vida. Cada personagem parece estar diante de uma escolha, e cada escolha terá consequências. Existe um detalhe muito interessante neste capítulo. Durante muito tempo, Adriana acreditou que precisava encontrar documentos para derrubar Ademir. Mas os autores mostram que talvez as maiores provas não estejam em papéis. Elas estão nas pessoas. Sueli conhece segredos. Dora começa a desconfiar. Pedro passa a participar diretamente da investigação. Ou seja, o império de Ademir começa a ruir de dentro para fora. E esse costuma ser o tipo de queda mais difícil de evitar. O capítulo desta quarta-feira mostra que a verdade pode até demorar,
mas dificilmente permanece escondida para sempre. Enquanto Adriana vê sua luta ganhar uma aliada inesperada, Ademir começa a perder justamente aquilo que sempre acreditou controlar: a confiança das pessoas ao seu redor. Já Pilar segue determinada a conquistar ainda mais poder, mas talvez nem imagine que os acontecimentos recentes podem afetar diretamente seus próprios planos. A grande pergunta agora é: Sueli conseguirá levar essa denúncia até o fim ou Ademir encontrará uma maneira de impedir que ela revele tudo o que sabe? E tem outra dúvida que promete movimentar os próximos capítulos: até quando Dora conseguirá ignorar os sinais de que seu casamento pode ter sido construído sobre mentiras? Deixe sua opinião nos comentários. Você acredita que este é realmente o começo da queda de Ademir ou acha que ele ainda conseguirá escapar mais uma vez? E claro, não deixe de acompanhar os próximos resumos, porque Quem Ama Cuida está entrando em uma fase em que cada segredo revelado pode mudar completamente o destino dos personagens.